Boa tarde a todos e a todas, bem-vindas, né, ao nosso segundo encontro de seminários. Antes de iniciarmos, eu gostaria de deixar registrado aqui o pesar, né, e os nossos sentimentos pelo falecimento da nossa ex-aluna, a professora Adriana Pisoni da Silva, que ocorreu nesse final de semana, no sábado, e nós estamos todos muito sensibilizados com o que aconteceu. Eu fiquei particularmente abalada, né? Acredito que todos que conheciam a Adriana enfim, né? Essa tragédia que acometeu ela. Então, eu gostaria que a gente fizesse assim esse momento, né? Um minuto de silêncio em homenagem a nossa colega e a sua família e respeito a ela, né? A vida não para, nós temos que seguir com as nossas atividades, mas a gente precisa, né, registrar esse momento triste enquanto o programa, né? Isso não pode passar em branco. Então eu peço a todos, né, vou desligar meu microfone aqui que a gente aguarde, faça um minuto de silêncio. Bem, pessoal, então, dando seguimento, né, às nossas tarefas cotidianas, né, e a nossa labuta, eu gostaria de agradecer a Isabel pela disponibilidade, né, em compartilhar conosco a sua experiência de vida e a experiência profissional, né. Eu e Isabel, nós, além de colegas de profissão, nós somos amigas há muitos anos, né, desde o início da faculdade da Isabel, né? Então, e aí a gente tem essa relação da amizade bastante forte. Para mim é uma satisfação, não é a primeira vez, né, que eu tenho a oportunidade de ouvir a Isabel falando. É sempre um momento de muito aprendizado. E agradecer também, além dos alunos e das alunas acadêmicas, né, que fazem parte da disciplina, quem for assistir isso, né, ou quem está assistindo do programa, egressos agora, né? Eu vejo aqui, fico muito feliz também, pessoas externas, e também ao professor Vitor, que irá acompanhar vocês ao longo desta atividade, porque eu tenho que às 14 horas me ausentar para a reunião do colegiado do programa. Então, eu agradeço a participação de todos, né? Já passo de imediato a palavra, não sei, professor Vitor, se quiser fazer uma saudação, e aí logo a seguir, então, nós passamos a palavra para a Isabel, que eu gostaria, assim, que ela mesma se apresentasse, né, porque é difícil a gente resumir a experiência da Isabel no currículo acadêmico, então, vou fazer uma quebra de protocolo, né, e pedir que ela, né, conte um pouquinho para quem ainda não conhece, um pouco da história da Isabel. Obrigado, professora Janaína. Somente das boas-vindas a todos, né? É uma alegria estar aqui com vocês. E eu estou na expectativa também, professora Isabel, para lhe ouvir, né? E a gente, então, estar aprendendo juntos, né? Junto com todas as pessoas que estão nos acompanhando, que sempre são oportunidades ímpares, momentos como esse, tá? Então, muito bem-vindos a todos, nosso agradecimento. E, professora Isabel, então, por gentileza, pode, conforme a sugestão da professora Janaína, iniciar a sua apresentação, falando um pouco de ti, então, da tua experiência, e pode, então, iniciar a tua fala do tema de hoje. Bom, então,
Me ouvem bem? Que às vezes meu telefone... Tá, que às vezes tranca aqui o som. Então, primeiramente, eu quero muito agradecer, estou muito feliz de voltar para casa, né? Eu acho que a primeira coisa é essa, né? Voltar para o UFSM, mesmo que virtual, para mim é muito importante. Minha trajetória acadêmica, e a minha história, grande parte dela também, né, foi construída dentro da universidade. Começou a ser construída antes, né? Porque eu já entrei com uma certa idade. Então, apresentando, eu sou Isabel Silva, eu sou técnica agrícola de formação, primeiramente, né? E onde começa a minha trajetória profissional. Eu atuo na extensão rural durante um período, na Emater do Rio Grande do Sul, a qual eu me desconecto, né? Peço demissão para iniciar a graduação em agronomia na UFSM. Foi um processo bem doloroso, assim, você está empregado, você já está nos processos da extensão, né? Mas, bom, a gente vai, com a formação da gente, a gente vai até ali, e eu entendia que eu precisava ter mais conhecimento e uma formação maior para poder contribuir mais nos processos que eu atuava. E aí, em 2009, eu comecei a graduação em Santa Maria, e aí a prof. Jana foi minha professora em introdução à agronomia, então a gente se conhece desde aí, né, ela fazendo docência orientada, né, no doutorado em extensão, e terminei a graduação, e toda a minha trajetória dentro da graduação, e desde antes, né, a agroecologia permeia a minha vida já há mais de 20 anos, né, então desde a minha formação no nível médio, né, na escola agrícola, eu já tinha a orientação para agroecologia, depois atuando profissionalmente, tive grandes oportunidades de estar próximas em formações com o Sebastião Pinheiro, né, com o Lutzenberger, então tive essa oportunidade para vocês verem a minha idade, né? Não sou tão nova assim. Então tive esses mestres e mestras na minha trajetória que já foram, né, me levando nesse caminho da agroecologia. Então, quando eu chego em Santa Maria em 2009, eu já entro antes de entrar na FSM no grupo de agroecologia Terra Sul. Eu tenho vendo a felicidade, a Gabi está aí, a Fer está aí, né? Companheiros de grupo de agroecologia Terra Sul, né? O GATS. Então, participo do GATS até entrar no mestrado. Então, fiz 6 anos de graduação, fiz um ano a mais, né? De graduação. E entrei no mestrado em extensão rural. E também pesquisando, né, minha área principal de atuação não é que era, né, mas fortemente agro, biodiversidade crioula, sementes crioulas, né, que a minha trajetória é bastante construída de ação, tanto técnica quanto política profissional na construção, né, e manutenção de sementes crioulas, promoção de sementes crioulas. Aí eu vou para o mestrado também, minha pesquisa é com guardiões de sementes crioulas, saio da extensão rural e me aventuro no programa de agronomia, né? Então, finalizo a minha... Imagino que finalizei, né? Se não vier nenhum pós-doutorado, mas pós-doutorado é estágio, né? Pós-doutorado não é título. O meu doutorado é em agronomia e eu venho para Passo Fundo, né? Onde eu faço meu doutorado, que é um doutorado em agronomia, mas todo ele dentro da agroecologia, né? Porque a minha orientadora, mesmo que seja um programa orientado à agronomia, uma agronomia clássica, no sentido de trabalhar com a produção convencional, eu tive essa grande oportunidade de poder pesquisar, né? Tinha um núcleo de estudos em agroecologia, tem um laboratório de agroecologia na universidade, então eu finalizei meu doutorado esse ano e a minha pesquisa também é na agroecologia e soberania alimentar. E nesse período todo permeado com a minha atuação sociopolítica também, né? Como vários colegas que estão aqui, né, no projeto Esperança com a Esperança, né, atuando com a irmã Lourdes, todo o tempo que eu morei em Santa Maria, eu participei do projeto Esperança com a Esperança, então minha trajetória também permeada pela economia solidária, não somente pela agroecologia. E aí, quando a Jana me fez o convite para falar, ela disse assim, né, falar um pouco da perspectiva da agroecologia, mas também dos espaços onde eu ocupo, né? Atualmente eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Agroecologia, e aí a minha ideia, eu fiz uma apresentaçãozinha, sempre fico refletindo, né? Usar ou não usar PowerPoint, né? Mas tem uns PowerPoints legais, às vezes, né, traz umas informações legais, a pessoa pode printar, porque eu faço isso quando eu vou em umas apresentações, então eu resolvi trazer um PowerPoint para ir trazendo, né, organizadamente as ideias, né, para apresentar alguns dos espaços onde eu atuo, né. Hoje eu não sou... Provavelmente voltaria a ser professora, mas no momento eu não estou professora, né? Estou trabalhando mais na área técnica agora. Mas as áreas que eu vou apresentar aqui... peraí que não está... Deixa eu ver aqui, para colocar para apresentar. Na setinha ao lado da mãozinha,
Eu só perdi a apresentação, só um pouquinho, deixa eu achei. Não, é porque, como eu entrei depois, ele não aparecia a apresentação para mim compartilhar. Agora sim. É coisa do computador mesmo. Então, deixa eu... Estão vendo? Sim. Tá? Sim, está. Então, a ideia é o tecer desde um sentido de que eu venho tecendo dentro da agroecologia. A ideia hoje não é trazer os conceitos, né, falar propriamente dita da agroecologia, mas sim de como essa agroecologia vem sendo tecida, né, essa teia da agroecologia, não só no Brasil, mas também na América Latina, que são espaços, né, que eu atuo. Durante o doutorado, eu tive a grata oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, eu fiquei um período no México, e aí que foi, né, girou uma chave muito grande do entendimento da perspectiva da agroecologia, de um outro olhar, né? Então, para mim, hoje eu trago muito na minha construção teórica isso, né? Dessa trajetória que eu tive de olhar a América Latina de uma outra forma, né? O Brasil é muito grande e às vezes a gente não dá conta de toda a diversidade que a gente tem dentro do Brasil, mas quando a gente consegue sair, a gente tem a oportunidade de sair, a gente consegue ver não só o Brasil, mas sim os Brasis que existem no Brasil, mas também toda a América Latina. Então, eu tive essa oportunidade. E aí eu atuo também, participo de outros 2 grupos de pesquisa, né, e formação, né, na agroecologia na América Latina. Então, eu vim para falar um pouquinho disso para vocês. Então, eu organizei um pouco para falar da Associação Brasileira de Agroecologia, né, que eu atuo principalmente, do Grupo de Trabalho em Agroecologia Política, da CLACSO, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, né, e do Diplomado Internacional em Agroecologia para a Sustentabilidade, que é um outro espaço de formação e construção da agroecologia também na América Latina. Então, a ABA, acho que talvez, não sei, a maioria já tenha ouvido falar, né, a Associação Brasileira de Agroecologia, ela é uma associação que reúne, né, pesquisadores, pesquisadoras, extensionistas, estudantes, militantes da agroecologia, não necessariamente pessoas que estejam diretamente ligados à academia, à pesquisa científica. Mas, a partir do momento que ela surge, em 2004, ela surge com esse intuito, de construir, né, as bases científicas, a construção de outros paradigmas dentro da universidade, dentro das instituições de pesquisa, mas não somente, né, mas principalmente porque era um momento de transição, né? Nesse momento a gente já tinha a articulação nacional de agroecologia, a ANA Agroecologia, mas a ANA tem uma organização sociopolítica e se organiza organiza por organizações é contundente, né? Mas ela tem outras organizações, né, na sua base. Por exemplo, a ABA Agroecologia integra a ANA Agroecologia, né, porque ela é uma articulação de organizações, né, da agroecologia. Então, para nós, né, tá no nosso site, né, qual é o conceito de agroecologia que nós entendemos, né, e não entendemos o conceito de agroecologia de uma forma fechada, mas a gente tem que apresentar um conceito, né, então a gente entende ele desde a prática, ciência em movimento, parece não dizer muito, né, mas a gente entende quanto construção de ciência, mas uma ciência com diálogo de saberes, né, primando pela autonomia, né, dos movimentos sociais, a organização social, né, a organização desde os territórios, né, e a prática cotidiana. Então, a gente não entende uma ciência que é desconectada da prática ou desconectada das relações sociais, né, e dos territórios. Acho que é importante, a gente acabei não colocando nessa apresentação, mas aqui o Maurício é uma pessoa que está participando, e a Jana também. A gente vai ter uma reunião técnica de agroecologia e surgiu, né, essa temática sobre o conceito de agroecologia. E eu me recordo de um texto bem famoso que é do Caporal: agroecologia não é tudo, né? Ela não se propõe a ser tudo. Nós temos bases teóricas, ela não é fechada em si, mas nós temos bases teóricas contundentes da agroecologia. E aí a gente tem N teóricos e teóricas, né, que constroem, né, a agroecologia, e a gente vai se reinventando também, porque o mundo, né, não é estático, né? Nós estamos em constante movimento, né, em constante mudança, né, e também se adaptando à construção social e teórica e política também dos territórios. Por isso eu falei, eu escrevi o texto, né, tecendo agroecologias, porque na América Latina já tem um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que utiliza o termo agroecologias. Nós
Enquanto aba, nós utilizamos agroecologia, mas, por exemplo, enquanto GT de agroecologia política e diplomado, nós usamos agroecologias porque nós entendemos essa multiplicidade e a diversidade, tanto conceitual, teórica, né, quanto de práticas da agroecologia como um todo. Então, enquanto aba, né, o objetivo principal é para a construção, como eu falei anteriormente, né, a construção do conhecimento científico no campo da agroecologia e também estimular a troca de saberes nos territórios. Por isso, durante muito tempo, né, agora não mais, porque nós cada vez menos temos investimentos em ciência e educação no nosso país, mas durante um grande período de tempo nós tivemos investimento nos nossos, que nós chamamos os núcleos de agroecologia, né, a Fernanda, aí que está aqui, a Gabi, né, o Maurício, não sei, agora eu não vejo mais quem está, e se entrou alguém que, né, o Bernardo também, que está no programa, integrava o NEA da UFSM, né, então, que eram recursos que vinham tanto não somente para a pesquisa dentro dos laboratórios, porque no período que eu estava na FSM, todos, né, Fernanda também, né, a gente fazia pesquisa no laboratório, na fitopatologia, na entomologia, né, pesquisa orientada para a construção do conhecimento agroecológico, mas também essa relação de extensão no território, né, os projetos que tem em Santa Maria, por exemplo, com o Ibarama, são um exemplo vívido disso. E não só, né? Tem outros projetos também. Por gentileza, professora, os seus slides não estão passando. Eu não sei se... Agora sim. Tá, agora, então tá. Estava aqui. E também, se quiser, se tu conseguir, Isabel, quiser botar no modo apresentação. Isso. Porque isso, acho que porque o modo apresentação que não estava aparecendo, agora apresenta. Você pode colocar, tem um recurso aqui, que é o livrinho aberto. Se você clicar no livrinho aberto, normalmente ele consegue abrir a apresentação daí para nós. Isso. E agora sim, agora você pode ir clicando no Enter, que ele deverá passar no próximo. Olha, aprendi mais uma coisa hoje, você não tinha usado ainda. Muito obrigada. Olha que maravilha. Gostei. Legal. Agora está passando. Aparece para vocês aí a diretoria? Sim. Então, a Associação Brasileira de Agroecologia, ela tem uma diretoria que ela é renovada a cada 2 anos, e aí essa renovação se dá nos congressos brasileiros de agroecologia. Então, essa gestão que está atualmente, que eu faço parte, ela foi eleita em 2019 no Congresso Brasileiro de Agroecologia de Sergipe, em Aracaju. Então, a nossa presidenta é a Islândia Bezerra. Temos 2 vice-presidentes, né, porque tem essa estrutura para dar conta das questões, enfim, né, burocráticas que se tem, né, e normalmente é um de cada, não na mesma região, né, normalmente os vice-presidentes estão em regiões diferentes, né, até para se necessita alguma questão de representatividade também. O professor Romier, que é professor do Instituto Federal, e a Fernanda, que é agrônoma da Fiocruz. A gente tem a secretária a Daniela, né, que é do grupo de Núcleo de Estudos em Agroecologia, e também tem um trabalho bem legal com agricultura urbana lá em Minas. A segunda secretária é a Natália, que está na Unicamp. Nosso primeiro tesoureiro é o Tiago, de Minas, né, da Emater, e o segundo é o William, que é professor na Federal do Pará. E a gente tem as vice-presidências, ou seja, cada região, macro-região do Brasil, tem uma vice-presidência. Eu sou vice-presidente na região sul, a Tati Sá, que é da Embrapa, é na região norte, o José Nunes é na região nordeste, o Murilo Mendonça é na região centro-oeste e a Alexandra é vice-sudeste, que é do Instituto Federal também. Nós nos organizamos assim, né? Como é que a gente dialoga e como é que a gente constrói também dentro da aba agroecologia? Nós temos grupos de trabalho, né, com temáticas diferenciadas, né? E em alguns momentos os grupos dialogam e fazem atividades em conjunto. E essas atividades podem ser de formação interna, quanto também de formação externa, né, que aí são divulgadas, né, pelas redes sociais, pelas redes da aba. Então, nós temos 10 grupos, né, o GT Agrotóxico, o GT Campesinato Soberania Alimentar, Construção do Conhecimento Agroecológico, e a Educação e Agroecologia são os dois GTs que constroem seminários de Educação e Agroecologia, né, o SNEA. Temos o GT de Cultura e Comunicação, de Economia Solidária, que é mais recente, o Juventudes, que está com uma chamada de trabalhos aberta, inclusive eu vou falar sobre isso, o GT Mulheres, o GT Povos e Comunidades Tradicionais, Etnicidades e Ancestralidades, e o GT Saúde. O GT Povos e Comunidades Tradicionais, Etnicidades e Ancestralidades, que a Fernanda também faz parte, que está aqui,
e o GT Economia Solidária foram GTs que foram criados no último CBA, ou seja, a cada 2 anos com o CBA, né, eleita nova diretoria, e aí são alterados, né, se altera, se tem que alterar o estatuto, se tem que alterar alguma documentação, e se são inseridos novos grupos de trabalho. Então, as atividades que os GTs organizam, né? Por exemplo, a gente teve, eu não encontrei dentro dos meus arquivos o material do Novembro Negro, mas o GT Etnicidades organiza o Abril Indígena e o Novembro Negro. Esse Novembro Negro vai ser, e aí nunca é somente com o GT, né? Eles são GTs que coordenam, mas aí tem outros GTs junto. No caso, esse Novembro Negro vai ser com o GT Mulheres também e o GT de Saúde. O GT de Saúde também organiza alguns espaços de diálogo externo, né, não só de formação interna. O GT Saúde também participa, é um dos GTs hoje que está bem mais ativo no sentido, até porque depende também quem compõe o GT, né? Porque muitas pessoas são das universidades, são de organizações de pesquisa da Fiocruz, né? Então acabam entrando em outros espaços, né, de promoção e divulgação da agroecologia, né? Hoje, por exemplo, como a Fiocruz tem uma agenda de agroecologia, fortemente, eu acho que a Valdirene está aí, depois não sei como é que vai ser para falar, mas a Valdirene, que é uma querida companheira do Rio de Janeiro, né, que também atua na Fiocruz, a Fiocruz tem uma agenda de agroecologia, e aí está sempre, né, em parceria com a ABA e com a ANA Agroecologia nas suas agendas de agroecologia. O GT Mulheres organizou um colóquio e aí organizou uma publicação, né, porque nós também organizamos publicações específicas, né, o Convergências, Divergências, Mulheres, Feminismos e Agroecologia, foi em março o evento, né, mas teve um período de publicações e a gente tem já o Caderno de Agroecologia, eu vou passar depois o link para vocês, né, a publicação desse evento, que tiveram ensaios teóricos de toda a América Latina, tá bem legal a publicação. E está com, até hoje, né? Hoje encerra a chamada de trabalhos para o Esperançar Juventudes, né? Que é uma ação do GT de Juventudes também para reunir experiências agroecológicas das juventudes do campo, das florestas, das águas e das cidades. Então, um pouco do como é que não é só o GT ali escrito no papel, mas os GTs também se organizam, né? Tem a sua organização própria também. Nas redes, né, a gente tem o nosso site, até está aberta, né, fica a dica, estava aberta, agora eu não me lembro, eu que coloquei até uma notícia no site, não me lembro se fecha dia 25, fecha essa semana, a chamada para bolsistas, né, porque a ABA também trabalha por projetos, né, esse ano nós fizemos participamos do edital para a NISHBO, que é uma outra organização, né, internacional, e aí nós vamos começar uma pesquisa, né, com mulheres e a relação de pobreza rural também, e não só rural e periférica. Não sei se a Marina entrou, que né, a Marina também é egressa do programa, ela também está na coordenação desse projeto, né? A Marina Tauil, que defendeu esse ano também o mestrado em extensão rural, ela é a nossa coordenadora do GT Mulheres. Nossas redes sociais, né, podem nos encontrar, podem entrar, curtir, né, seguir nossas redes sociais, rola bastante informação legal, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, depois eu passo os linkzinhos ali no chat para vocês acessarem, né, que tudo a gente deixa tudo atualizado por ali. Aqui, né, a gente está com uma reunião, como eu estava comentando, né, a submissão de trabalhos para a reunião técnica de agroecologia está aberta ainda até dia 31, então se quiserem escrever um resumo, a publicação vai para os cadernos de agroecologia e tem Lattes, tá? Só para... Fica a dica, né? Então, a Revista Brasileira de Agroecologia, que saiu final de setembro, a última edição. Então, tá bem legal essa edição. O Caderno de Agroecologia, assim, com relação às publicações, né? A ABA tem essas duas publicações científicas e elas são... por que duas e são diferentes? Sim, elas são diferentes. A Revista Brasileira de Agroecologia, ela publica artigos científicos, trabalhos, pesquisas, né? Os cadernos de agroecologia, ele surge para ser uma publicação dos eventos de agroecologia, né? Surge primeiro para fazer a publicação dos trabalhos que são publicados no Congresso Brasileiro de Agroecologia, mas não somente, né? Então, se tem qualquer evento que está ocorrendo em parceria com a aba Agroecologia e vai ter apresentação de trabalhos, podem ser, né, são passíveis, né, e tem que, né, conversar com a editoria, né, com o comitê editorial, se apresenta uma proposta editorial para ver se está dentro do escopo da aba ou não. Normalmente, se a aba é copromotora, está dentro do escopo da aba Agroecologia, né. O próximo que a gente está organizando, então, a reunião técnica de agroecologia também vai ter a sua publicação pelos cadernos de agroecologia, e nós temos quais?
isso quer dizer, Qualis Capes, não Lattes. Então, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, como eu falei, a cada 2 anos, então, é organizado, né? No próprio CBA são colocados, né? Às vezes a curiosidade é tipo, onde é que vai ser o próximo CBA, né? A gente ainda não definiu, vai ser aberto um edital, né, para as organizações e para os sócios, né? Porque quem pauta é um conjunto de sócios, né? Apresenta o local, a estrutura, enfim, tem todo uma organização do que deve conter, né? O que é necessário para receber, porque a gente tem hoje um CBA, recebe em torno de 3.000 a 5.000 pessoas podem circular no CBA, então tem que ter uma infraestrutura, né, um espaço que permita, né, a circulação e a participação de tantas pessoas, né, então é bastante gente. Nós temos também, junto com uma ação da aba Agroecologia com a Ana Agroecologia, o Agroecologia em Rede, né, que é uma plataforma que reúne informações da agroecologia no Brasil. Aí agora a gente tem o Tecendo Redes, junto com a Sociedade Latino-Americana de Agroecologia, a SOCLA. Também a gente vai ter no Agroecologia em Rede o mapeamento das ações de agroecologia na América Latina, né? Face dessa parceria com a SOCLA Agroecologia. Então, os últimos levantamentos foi o projeto Ação Coletiva Comida de Verdade, então, que fala sobre abastecimento, experiências de abastecimento, né, durante a pandemia. A gente teve uma ação específica de saúde e agroecologia, né, mapeando as ações, né, e experiências de saúde e agroecologia em todo o território nacional. Então, recomendo, né, vocês acessem, tem informação. Os núcleos de estudos em agroecologia também estão mapeados e as informações e os contatos também estão na plataforma da Agroecologia em Rede. Também é uma fonte de consulta e pesquisa bem interessante. E partindo, assim, com relação à nossa ação política e participação e o que a gente tem dialogado sobre que as agroecologias, né, não sejam machistas, nem patriarcais e nem racistas. Então, a aba Agroecologia encampa, né, a ação do Sem Feminismo Não Agroecologia, e aí, a partir disso, e como isso se dá na prática? Bom, nos espaços que a gente participa, a gente, né, prima pela equidade, né, não só de gênero, mas também de raça. Então, a gente também, enquanto aba, a gente reforça que se tem racismo, não tem agroecologia. Então, isso são duas colunas muito importantes para nós hoje na aba agroecologia, né? A pauta do feminismo e a pauta antirracista. Estou falando muito rápido, tá legal? Me ouvem? Vocês estão aí ainda? Sim, ótimo, Débora. Porque eu não vejo vocês, né? Daí aquela coisa assim, tem alguém aí ainda? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem. Então, falar um pouquinho do meu outro espaço de militância e atuação, né, na agroecologia, que é o GT de Agroecologia Política da Claxo, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Então, com o GT, a gente escreveu esse projeto ali meados de 2019, e aí em outubro foi porque o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais ele é um conjunto de organizações de toda a América Latina e Caribe, né, que reúne, é um espaço de formação. Depois eu vou deixar o link também para vocês conhecerem, porque tem várias coisas legais, né, que reúne todos os temas que nos tocam, desde decolonialidade, feminismo, sobre racismo, sobre extrativismo, desenvolvimento rural, desenvolvimento territorial, enfim, toda temática das ciências sociais a Claxo aborda, né, e com diferentes grupos de trabalho. Hoje são mais de 90 grupos de trabalho diferentes na Claxo. E aí, em 2019, a gente teve o nosso aprovado, né, porque você faz uma proposta teórica, enfim, apresenta, né, qual a ideia do grupo de trabalho, e aí a gente aprovou, então, até 2022, a gente está enquanto o GT da Claxo. Então, está aqui a página do nosso GT, aí tem as informações, os objetivos, né, do GT, como é que funciona, e também quem faz parte, né, eu vou estar falando um pouquinho dele. Então, qual a ideia, né, de um GT de agroecologia política? A gente tem uma publicação que logo estará em português, ela está em inglês no momento, que é um dos livros de agroecologia política, e agroecologia política também, são 2 publicações hoje que a gente tem nesse nível, e falando em livros, né? Mas a gente tem N outros, um conjunto de artigos, de resumos e outros materiais, boletins técnicos, né, sobre a perspectiva da agroecologia política. Né? Não é dizer assim, começar a usar vários sinônimos, agroecologia é isso, agroecologia é aquilo, né?
mas esse grupo de pesquisadores e pesquisadoras da América Latina e da Europa também, né, e do Caribe, entende que a agroecologia ela tem que ser política, senão ela não é agroecologia. Né, porque não é só a questão, a gente tem todas as dimensões da agroecologia, né, a dimensão política era uma dimensão da agroecologia, mas a gente vem com um diálogo dessa construção política está na sua coluna vertebral, né, da organização social, né, se a gente quer, né, uma sociedade democrática, né, com direitos humanos, né, isso é a base da política, né, e nós entendemos a agroecologia também desde essa perspectiva. Então, reúne 106 pesquisadores e pesquisadoras de 16 países diferentes. Né? Então, a gente tem Argentina, Bolívia, Brasil, está repetido Brasil ali, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Então, tem um conjunto de... É um grupo que ele não é fechado, então as pessoas que atuam na agroecologia e querem fazer parte podem fazer uma consulta, né, para integrar esse grupo. Então, hoje a gente tem os 2 coordenadores, que é a professora Maria Inês Gazano, que é da UDELAR, da FAGRO, da UDELAR, e o professor Narciso Barreira Bassols, né, que é da Universidade Autônoma de Querétaro, no México, que foi meu co-orientador de tese, inclusive. A gente tem, como é que se divide, né, o comitê editorial, um grupo temático de produção de conhecimento, de formação e educação, e um de difusão e comunicação. E aí tem outros grupos transversais que vão trabalhar temas diversos. Então, a gente tem um conjunto de 10 grupos aí diferentes, né? Então, agroecologia e políticas públicas, uns que trabalham mais do que outros, assim, no sentido de que se organizam, se encontram mais, né? Porque ainda mais esse período, pegou o período da pandemia, então acabou que prejudicou bastante, né, a organização coletiva, né? A agroecologia e outras pedagogias é um dos grupos que está bem movimentado, né, que é dialogar outras pedagogias para ensino e formação em agroecologia, mulheres, juventudes, pueblos indígenas e outros coletivos e movimentos agroecológicos também, né, organiza eventos. Agroecologia e políticas públicas e agroecologia estética como praxis política são os que nós temos mais ativos hoje. Como é que se organiza, então? Esses grupos de produção do conhecimento, eles pensam, né, dialogar sobre como vai se dar esse desenvolvimento teórico, metodológico da agroecologia política, pensar em como sistematizar esse conhecimento, em como divulgar mais esse conhecimento. Então, aqui está, né, pontos, né, que cada grupo vai trabalhando. O produção de conhecimento, então, a gente fez esses eventos de forma interna, né? Primeiro, se entendeu que teria que ter uma formação, porque são 100 pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, e também aberto, não só interno, porque tem as organizações que compõem, né? Então, a Aba Agroecologia compõe, a Ana Agroecologia compõe, a SOCLA compõe, então também é aberto para pessoas que são dessas organizações, né? Para além dessas pessoas que estão no grupo propriamente dito. Então, a gente fez vários diálogos sobre esse desenvolvimento teórico, metodológico desde o ano passado, né, da agroecologia política. Então, a gente teve três eventos diferentes, né, e falam pessoas do Brasil também, da América Latina e também da Espanha, né, então teve vários temas. O último tema do produção de conhecimento foi bem interessante, porque foi um tema sobre agroecologia política e feminismos, né, então, não só na aba agroecologia, a SOCLA também, né, tem na sua organização hoje, né, espaços em que a SOCLA, a agroecologia, participa, tem que ter equidade de gênero, né, então, e é interessante porque a Claxo também, né, prima pela equidade de gênero nos espaços e nos eventos que são promovidos, né, através, né, dos grupos de trabalho da Claxo. Então, o GT de Formação e Educação, a gente tem a partir do GT, mas não só a partir do GT, porque o Diplomado Internacional de Agroecologia, que eu vou falar daqui a um pouquinho, ele já surge antes de ter o GT da Claxo. Na verdade, o GT da Claxo ele vai sendo também um produto da organização de várias pessoas, né, em prol desse Diplomado de Agroecologia. Mas nessa última edição, ele já estava fazendo parte, né, das ações desse GT, né, da Claxo, e também estava sendo compartilhado, ou seja, utilizando a estrutura que a gente diz, né, tem uma estrutura de apoio e de divulgação que a Claxo proporciona para quem integra a plataforma da Claxo, né, então também a gente estava ocupando esse espaço de divulgação, que não é pouca coisa, né. E também está se promovendo, está se organizando, e aí um currículo acadêmico, né, para um mestrado latino-americano em agroecologia política, vai ser começado a dialogar isso para o final do ano, provavelmente para
2022 para ser efetivado em 2023, né? Um plano curricular aí para um mestrado em agroecologia. Então, quem tem ideia de fazer um mestrado em agroecologia política, 2023 vai estar disponível. O grupo de comunicação e difusão, né? Que são os 3 grupos de formação, né, e de produção do conhecimento, são os 3 grupos centrais desse grupo de trabalho, porque a gente organiza, né, na comunicação e difusão, organizar toda a parte de comunicação e difusão desse conhecimento internamente, mas também usando a estrutura da Claxo. Maurício não me deixa mentir a dificuldade que é pensar a comunicação, né? Eu não sou da área da comunicação, mas como eu estou coordenando esse grupo, eu tive que aprender muita coisa e está sendo um aprendizado bem legal, né? De como você mobiliza a comunicação e que ela não seja só o que as pessoas veem para fora, que às vezes entendem que a comunicação é divulgar um link, é fazer um card, e não tem ideia do que é a organização e a preparação de um processo de comunicação anterior. Então, eu entendo que a comunicação... E a partir da participação nesse GT, eu comecei a olhar a comunicação de outra forma e entender a comunicação como central também para as organizações, né? Todas, né? E não pensar, e aí pensar a comunicação, como eu penso essa comunicação, né? Não é só você divulgar um card, ou você manda as informações para quem é da comunicação, tem que ser assim, né? E não pensa isso de uma forma mais envolvente, abrangente, né? Como um processo de comunicação mesmo. E vocês acho que estão bem na frente, né? Porque tem a disciplina, né, de comunicação e tem a Gisele, tem o Clayton, né, que dialogam a comunicação desde outras perspectivas. Então, bem interessante. Foi uma disciplina que eu fiz também, né? Porque eu estava no mestrado aí. Aí, falando dos subgrupos, né? A gente tem os subgrupos, né? Que eu estava falando que são 10, né? Mais 4 que tem mais atuação. Então, o grupo de políticas públicas, que foi hoje de manhã, né? Eu fiquei até 1h quase na atividade, que era o seminário interno, que eram reflexões sobre construção de políticas públicas para a agroecologia na América Latina. Hoje iniciou a rodada, vão ser 4 países, né? E começou pelo Brasil. Então, tinha apresentação, né, de pesquisadoras, né, a nossa presidenta da ABA, estava a professora Cláudia Schmidt, a professora Fabiana, infelizmente, não pôde participar, mas falando de como é que se dá esse processo da construção, né, da PNAP, da CNAPO, e da inserção das organizações, né, na construção de políticas públicas para a agroecologia. O GT de Mulheres, Juventudes e Povos Indígenas e Afrodescendentes também organizou um evento, né? E tem outro para até o final do ano, outro seminário, que vai ser com juventudes, mas que organizou junto com a ABA, com a Ana Agroecologia e com a SOCLA, né? O diálogo entre mulheres, né? Então, aí foram mulheres indígenas e mulheres camponesas, né? E da academia também, né? Para fazer esse diálogo, construir esse diálogo de saberes. Eu deixei aqui do lado que são cada evento, cada organização, né, pensando em construir esse conhecimento agroecológico e da agroecologia política, sempre tem uma pauta, né, tem que ter uma organização que gera o evento. Então, esses pontos que estão aparecendo em todos, né, são a base, né, os objetivos de cada evento, que a gente queria com cada evento. Aqui, mais recentemente, daí também uma ação do GT de Agroecologia Política com a ABA, com a SOCLA, e com 2 grupos de agroecologia da Rede de Agricultura Familiar da Colômbia, foram, porque a gente estava, né, aconteceu agora no mês de outubro, mas isso é uma discussão que já vinha desde o ano passado, a cúpula dos sistemas agroalimentares, né, que a gente sabe, né, que foi cooptada, enfim, toda uma discussão em cima disso. Então, a gente fez 2 momentos de diálogos pré-evento, né, o evento foi dia 22, e foi dia 22 e 23, né, mas culminou dia 22 de outubro, a cúpula mundial, né, em Nova York. Então, dia 20 e 21, nós fizemos um diálogo, né, e aí onde falaram pesquisadores, ativistas e representantes também dos estados-nação, né. Então, a gente teve um representante do México, teve um representante da Argentina aí falando, né, e das organizações sociais também, pautando e dialogando sobre os sistemas, e aí a nossa pauta, né, sistemas alimentares para a vida, estamos todos a bordo, nessa crítica, né, porque foi uma cúpula que foi cooptada pelas transnacionais, infelizmente. Para ir finalizando já, então, falar um pouquinho do Diplomado Internacional em Agroecologia para a Sustentabilidade. O diplomado, ele está, o ano passado, na verdade, que ele encerrou esse ano, foi a 4ª edição. Ele surge, enfim, nessa necessidade de dialogar uma perspectiva de formação para a América Latina,
e ele surge desde o México, né? O coordenador dele é o professor Narciso Barreira Bassols, e ele está na Universidade Autônoma de Querétaro, no México. Então, a primeira, a segunda e até a terceira, a primeira e a segunda edição foram edições que foram presenciais, né? O tempo permitia, então eram pessoas do entorno, e não só, para nós, o diplomado não é uma especialização. O diplomado é como um curso de extensão de longa duração. O diplomado tem em torno de 240 horas, e podem participar pessoas que não têm grado acadêmico, não têm grau acadêmico, ou seja, podem participar camponeses, e na edição que eu participei, aí eu tive a oportunidade, porque eu estava no México e participei no formato presencial, da terceira edição, tinha camponeses participando também. Então, é um espaço, quando foi presencial, bem interessante, porque você tinha formação técnica, teórica, e a gente tinha saídas de campo, né, que permitia, né, sem pandemia. E a gente teve a última edição que eu participei, a terceira edição, nós tivemos 60 participantes, em torno de 30 deles eram da Colômbia, então a gente começou, né, a terceira edição já foi um híbrido, né, de semipresencial, né, utilizando a estrutura da universidade, porque o diplomado ele é organizado pela Universidade Autônoma de Querétaro, mas também pela Uniminuto, que é a Universidade Minuto de Dios, na Colômbia, que também a Colômbia tem uma longa trajetória na educação à distância, então eles trabalham bastante bem essas plataformas de ensino à distância, e como o professor Narciso também é professor, né, em alguns programas de pós-graduação na Colômbia, né, tem essa parceria com a Uniminuto. Na terceira e na quarta edição, que a gente já ampliou no sentido de que se tornou, por conta da pandemia, uma edição totalmente online. Aqui eu trouxe alguns materiais só para... desculpa se está pequenininho, tá? Mas é que eu queria trazer, assim, como é que foi o nosso material de divulgação dessa última edição, né? Foi uma modalidade totalmente virtual, era todos os sábados pela manhã, né? Para nós pegava aqui das 11 da manhã até as 3 da tarde, mais ou menos, 4 da tarde, né? Porque pegava às 9 da manhã do México. E nós tivemos 250 estudantes de toda a América Latina também, mais ou menos 16 países. Então, foi uma edição, assim, homérica, né, de organização. Enfim, a gente utilizou o Zoom, né, como plataforma, utilizou também, né, o Moodle, né, também com apoio. E aí, nessa edição, era empreendido pela Universidade de Querétaro e também pela Universidade de Veracruzana Intercultural, que é outra universidade mexicana. E a gente teve 250 estudantes, em torno de 50 professores, de professoras diferentes de toda a América Latina também. Então, aqui tem um pouquinho, né, os blocos, né, como é que organizava, a descrição, as instituições participantes, né, tinha um custo, porque diferente do Brasil, as universidades, mas algumas universidades do Brasil também cobram por esses cursos, né, no México tem um custo a universidade, se você vai fazer um diplomado, um evento de tal universidade, a universidade tem um custo, isso, né, ela cobra para poder utilizar essa estrutura. Então, tinha um custo de $100, mas mais de 50% dos participantes eram becados, ou seja, não pagaram para estar ali, né? Então, ou as organizações pagaram, né? A gente teve organizações, por exemplo, da Fiocruz, que nós tínhamos 20 pessoas da Fiocruz pagou a inscrição dessas pessoas. Uma outra organização no Chile também, que tinha acho que uns 10 participantes, pagou a inscrição desses participantes, né? E aí a gente também tinha, né, quem participava, cada organização tinha direito a indicar pessoas, né? A Aba Agroecologia indicou 10 pessoas também, então tinha 10 bolsas. E outras pessoas que não tinham condições, né? Não era por isso que não fariam o diplomado. Então, cada uma, né, dialogava, dizia as seus limites, né? Então tinha apoio, porque a ideia é não colocar um limite no conhecimento, no acesso ao conhecimento, mas aqui tem que cumprir, né, essa questão burocrática de que as universidades mesmo fazem essa cobrança. Então, a gente teve aí o diplomado, que eu super recomendo. A gente está agora organizando a 5ª edição para o próximo ano e vendo as temáticas, né? Estamos no diálogo aí se vai ficar entre pedagogia, saúde, agroecologia. Então, a 5ª edição, convido todos e todas a participarem. E era isso, por enquanto. Ok,
Ok, muito obrigado, professora Isabel. Olha, temáticas muito interessantes, abordagens muito interessantes, uma internacionalidade muito bacana e envolvida nesse processo da preocupação com a agroecologia. Que bacana ver isso, né? E, na verdade, é uma batalha muito dura da parte de vocês, das pessoas que estão à frente disso, que eu imagino que deva ter inúmeros desafios para que se consiga chegar até um ponto e dizer, olha, conseguimos evoluir, conseguir um bom trabalho, ou seja, conseguimos produzir algumas mudanças tão importantes e necessárias. Que eu te confesso que eu vim da agricultura familiar, trabalhei muitos anos como agricultor familiar também, mas tenho algumas limitações, sim, nessa área que tu está aí atuando, tem algumas limitações. Mas te agradeço muito, depois eu vou fazer alguns questionamentos até para mim, também para o meu aprendizado, né? A gente aproveita e aprende muito. Eu sempre digo para os meus alunos que eu gosto muito de ouvir palestras, porque, na verdade, se traz ali um resumo de estudos, de trabalhos, de desenvolvimentos feitos ao longo de muito tempo, e você colhe, na verdade, um belíssimo resumo disso em pouco tempo, 1 hora, 2 horas, você te atualiza e recebe, então, uma carga de informações e conhecimento fantástica, né? Como resultado de muito trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, né? Então, depois, então, faço alguns questionamentos, mas o principal agora é que a gente abra, então, eu gostaria de pedir a permissão para abrir, então, o questionamento para alguns dos nossos participantes que desejarem, então, fazer essas questões, fazer as abordagens, fazer as suas manifestações, então, com relação à temática que tu trazes para nós aí com muito brilhantismo. Parabéns, Isabel, já de imediato, e aí passamos, então, para os colegas, por favor, quem desejar, os participantes já levantar a mãozinha aí. A Ana Lúcia, pode começar, Ana Lúcia, está contigo a primeira. Opa, boa tarde, professor Vitor, boa tarde, colegas, boa tarde, Isabel. Eu achei bem interessante quando a professora Janaína propôs essa mesa, porque são questões que mobilizam bastante energia e discussões nos corredores da academia, da agricultura familiar, enfim. E aí, Bel, ultimamente eu tenho escutado várias palestras que discutem sistemas agroalimentares, os desafios e tal, e tem 2 coisas que me preocupam, e aí eu queria compartilhar com você para ver se a gente consegue dialogar sobre a questão da reforma agrária ou da questão agrária que não se discute tanto como deveria. Recentemente eu vi uma palestra que o palestrante disse que essa questão estava superada, e isso me preocupou bastante, porque aqui no Nordeste, eu estou falando do Ceará, sou do interior, e a agricultura familiar aqui, uma das principais demandas é por terra, né? O pessoal não consegue sequer avançar nos cultivos e na questão das produções, porque sempre planta arrendado, ou enfim. E quando chega no período de colocar o gado, os donos precisam da terra, então eles têm que correr com a colheita. Essa é uma questão. A outra questão é que, observando o Censo Agropecuário de 2017, que saiu em 2019, acho que foi menos de 2% dos estabelecimentos se autodeclararam em transição ou agroecológicos. E aí, quais são os desafios para a nova geração de políticas públicas que faça essa inversão? Porque a agricultura familiar já é achatada por esse modelo hegemônico vigente. E aí a gente precisa avançar mais ainda nessa questão da inserção da agroecologia nessa geração de políticas públicas. Claro que nesse momento é muito difícil, pela conjuntura que temos, mas pensando no além, no ano que vem, numa mudança da política, e aí a gente precisa pensar numa nova geração de políticas públicas que seja um pouco diferente do que ocorreu há 10, 15 anos e que traga novos elementos nesse contexto. É isso. Obrigado, Ana Lúcia. Professora Isabel. Desculpe, eu chamei de professor, tu não está nesse momento como professor de CS na apresentação, né? Então, Isabel, eu gostaria de manifestar com relação à exposição da Ana Lúcia. Bora, Ana.
Eu acho bem interessante isso da questão das pautas nossas, quando a gente fala, né? A gente eu tento, à medida que a gente vai participando dos espaços e entendendo, né? Porque tem uma questão da gente entender enquanto um mobilizador de temas, né? Na minha fala, eu incluo os feminismos, a luta feministas e a luta antirracista. Mas eu ainda não incluo a reforma agrária, e porque eu nunca atuei num espaço de reforma agrária. Tá a Ju aí que pode ajudar melhor ainda a falar dessa pauta, né? Mas nós pautamos a agroecologia e a reforma agrária. Por exemplo, se Islândia, a presidenta, estivesse aqui, ela ia falar na reforma agrária, porque ela atua na reforma agrária. Então, essa questão de onde a tua cabeça vai, onde teu pé alcança, né? O meu pé hoje, eu entendo a luta, compartilho da luta, estou na luta, mas não é o chão onde eu piso hoje. E aí acaba não estando também na minha fala e nos meus processos. E é bem interessante, porque é a chamada de atenção, porque não é só onde também, né? A gente também tem que, já anotei aqui, reforma agrária, que a gente tem que dialogar mais sobre isso. Por exemplo, na aba, muitos de nós falam da reforma agrária. A Ju, que está aqui, né, a Juliana, ela também é do GT Mulheres, né, e traz a pauta das mulheres na reforma agrária também, não só isso, mas principalmente. Então, quando o Ju for falar de agroecologia, a Ju vai falar reforma agrária e agroecologia. Né, e é interessante a chamada de atenção, né, de onde a gente vai falando. Então, não tem como eu falar que está superado. Não, isso não está superado. Nós temos um problema de concentração de terras que é terrível no Brasil, terrível, e cada vez mais. E não só isso, né? A concentração, e agora, né, a Ju pode ajudar, né? A estrangeirização, né? E tem outras questões aí que estão caindo por cima, que a gente tem que começar a dialogar também. Mas reforma agrária, urgente e necessária. Não tem como a gente falar, né, de uma sociedade justa, democrática, e sem falar em reforma agrária. Não podemos falar sobre isso. E agora, esse tema que tu traz aí dos 2% é bem interessante, porque teve um espaço de formação que a ABA fez parte também, aí, com grande parte da ABA, pelo núcleo, o núcleo Adão Preto, do PT na Câmara Federal, acho que é isso. Que aí várias organizações, movimentos sociais, teve uma pauta bem interessante, teve 2 semanas de lives e de formação, diversos temas, né, que permeiam a agroecologia, e teve uma fala nesse sentido, né, de que relacionou e falou desses 2%, e lembro muito da fala do Silvio Porto a esse respeito, né, e eu trago ela para cá, que a gente não... tu estava lá, Ana, que a gente não pode relacionar 2% de uma prática tecnológica estruturada com a agroecologia. A agroecologia é muito mais do que isso. Ela também é isso, mas ela não é só isso. Então, é um equívoco a gente relacionar a prática, a agroecologia, o fazer a agroecologia, porque daí eu vou estar desconsiderando toda a prática dos povos, dos campos, das cidades e das águas, que são práticas camponesas, que são práticas das comunidades originárias. A questão é que, às vezes, a universidade quer dar esse nome, é agroecologia, mas a comunidade faz aquilo a vida inteira, faz isso há gerações, e não bota agroecologia, não usa esse nome. Né? Nós é que a gente coloca, né? Porque a gente vem desde a universidade e bota aquela caixa. Mas eles fazem agroecologia. Eles estão dentro da agroecologia, a gente entende que sim, né? Eles estão dentro do bem viver, né? De práticas sustentáveis, e que nós entendemos isso enquanto agroecologia. Então, para nós, só os 2% é um número que é de uma prática, né? Uma prática orgânica, né? De fazer um cultivo orgânico. Né? E que eu acho que ainda, se a gente pegar, e aí tem um perigo muito grande desses dados do IBGE, eu usava os dados da FAO até dizer assim, até me dizer assim, mas esses dados têm manipulação. E eu fiquei bem assustada, porque realmente, né, porque eles são superestimados. Também tem a subnotificação, mas também alguns dados são muito extrapolados, ou uns que nem aparecem. Porque se a gente for pegar agora, por exemplo, o censo de agora, né? As informações. Então, é bem enfim, né? Eu não trabalho com esses dados porque não é minha área de pesquisa, não que não sirvam, não é minha área de trabalho, então eu não trabalho com esses dados. Mas a fala do Silvio Porto, e aí depois a fala, não sei se tu escutou depois na outra formação, o Paulo Petersen trazendo também esses questionamentos, né? Eu te recomendo assistir também a fala do Paulo Petersen, que foi depois na outra semana. Tu viu também? E o Paulo Petersen também traz isso, né? Que a gente tem um conjunto
E aí, por isso, as agroecologias, né? A gente não pode reduzir, e eu acho que uma questão que a gente não avança, e infelizmente a gente não avança, aí falando aqui do Rio Grande do Sul, no diálogo da agroecologia, e até hoje eu escuto a agroecologia como romantismo, eu penso assim, que significa agroecologia para as pessoas que falam que a agroecologia é romantismo? Né? Qual a base? Por quê? Né? Eu acho que é interessante isso. Assim, porque é romantismo falar agroecologia, tá? Mas o que é agroecologia para as pessoas? E eu já escutei há muito tempo atrás no colégio. Não, mas é que primeiro a gente tem que recuperar o solo para depois falar de agroecologia. Daí eu... Que Primavera não discute, né? Pobre Primavera. Então, é isso assim, o que a gente entende por agroecologia, né? Porque a agroecologia não está relacionada àquela coisa assim, da prática orgânica, e tanto que essa semana teve uma notícia bem interessante, recomendo, Repórter Brasil, em dizer, produção orgânica não é agroecologia. Eu acho que isso tem que deixar bem evidente, né? Produção orgânica é uma prática que a gente substitui insumos, né? E ela pode ser utilizada tanto em grande escala, porque nós temos fazenda com 10 mil, 7 mil hectares de limão para exportação, aplicando homeopatia de avião. Até rimou, né? Mas é isso mesmo. O pessoal trabalhando com homeopatia, aplicando, em vez de aplicar veneno, aplicam homeopatia, aplicam bioinsumo de drone. É agroecologia? Não é agroecologia, isso é concentração de terra. Quantas famílias são exploradas ali, as relações de trabalho estão em vaga? E aí, semana passada que saiu, foi sexta-feira, Repórter Brasil, trabalho escravo na produção de café orgânico, selo do IBD, selo do Rainforest. Isso não é agroecologia. Então, essas discussões que a gente tem que fazer, né? A agroecologia, ela é política ou ela não é. Então, tem outras questões que estão na base disso. Não sei se eu respondi, Ana. Sim, e sim. como é que a gente, como é que a gente pensa política? Fala. Só para complementar, isso tem me preocupado bastante, porque minha pesquisa na extensão rural é sobre as cadernetas, né? Essa é uma parte. Mas o que tem me preocupado bastante é que assim, a gente tem vários desafios, e esse da gente estar demarcando esses pontos, como você colocou, são importantes, porque, por exemplo, agora na cúpula da alimentação que teve nos Estados Unidos, agora acho que foi setembro, foi outubro, quem estava lá bancando a Fundação da Melinda e do Bill Gates, a Fundação Rockefeller, a Fundação não sei o que, eu disse sempre, né? Quando você vai lá para os anos 60, 70, os mesmos, né? Com uma nova cara, quer dizer, estão dizendo que estão com uma nova cara, preocupados com essa questão de sistemas agroalimentares. E para finalizar a fala, eu acho que realmente a saída é pela agroecologia, mas principalmente pela questão do acesso à terra, e aí eu esqueci de complementar, não só a reforma agrária, mas também a regularização fundiária, que está muito distante da questão dos agricultores. É isso. Obrigada, Ana. Muito bem. Pessoal, eu não sei qual é o tempo, professora Isabel, que dispõe para estar conosco também à tarde, e o quanto a gente pode ir abrindo de questionamentos, então, para as participações. Vamos indo enquanto tiver questionamentos. Vamos. Então, pessoal, está aberto para que mais participações aconteçam. Bom seria estar lá no 42, né? Todo mundo em círculo, pegar um matecito, né? Uma água quente ali na quentinha. Né? Mas vai chegar, vamos voltar para essa. Isso, em seguida. Se Deus quiser, vamos voltar em seguida para isso daí. Então, pessoal, tá aberta a palavra aí, por gentileza, por favor. Eu acho que é um momento ímpar. Maurício? Isso, tudo bom, professor? Por favor, tudo bem? Tudo ótimo. Bel, parabéns pela apresentação, gostei bastante mesmo. Eu acho que tu conseguiu apresentar a estrutura muito boa da aba e do diplomado e conseguiu mostrar que realmente são várias linhas de atuação. E isso que a Ana Lúcia trouxe mais cedo é bastante interessante, porque a agroecologia ela é uma ciência, ela se propõe a construir de forma coletiva esse conhecimento e que é gerado nos agroecossistemas, né? Daí a gente tem essa enorme dificuldade que realmente a gente quer abraçar tudo, quer abraçar o mundo, quer levar a agroecologia, a questão fundiária, a gente quer levar a economia solidária, a gente quer aprender sobre feminismo, a gente quer aprender sobre povos tradicionais e realmente a gente fica muitas vezes malabarismo. E a agroecologia ela se propõe a ser extremamente multidisciplinar. Queria que tu falasse um pouco para a gente realmente sobre essa necessidade da agroecologia ser mais transdisciplinar, de ser aberta a outros tipos de conhecimento, tanto acadêmico quanto não acadêmico, né?
E essa questão de que muitas vezes realmente é isso, as pessoas, por agroecologia, se posicionar politicamente e dizer que sem feminismo não há agroecologia, por agroecologia se mostrar como uma que busca alternativas, muitas vezes ela é taxada como tudo, e aquilo que é tudo, na verdade, não é nada, a agroecologia pode ser qualquer coisa, mas dessa tensão realmente de que a gente tem de que construir vários tipos de conhecimento, mas dentro de uma ciência que é formatada e que gera cursos, gera associações, gera grupos. Poxa, Maurício. Tu sabe que eu viajo, né? Tu sabe que eu não faço pergunta de bom dia ou boa tarde. Né? Tu sabe que isso da agroecologia, eu sofria muito, né? Sempre sofri assim, porque tipo, a gente tem que dar resposta, a gente tem que dar resposta para os problemas. E aí, eu faço minha culpa, né? Eu vou citar alguns homens aqui, porque, na verdade, a gente está nessa estrutura e foram pessoas que passaram na minha vida pessoal, né? Eu convivi com essas pessoas. E eu me lembro que Costa Beber, que não está mais entre nós, que foi professor no programa, ele foi coordenador do curso de agronomia quando eu estava na agronomia em Santa Maria. Ele disse assim, a agroecologia não tem que dar resposta para problemas que nós não criamos. Ele dizia isso, né? Que mania de achar que a gente tem que responder. Vocês criaram um problema, agora a agroecologia, tipo assim, o agronegócio criou um problema, agora querem que nós resolvam. Mas tentem resolver vocês. Não dá para resolver vocês. Claro que não dá, mas é que nós não criamos esse problema. A agroecologia não cria esse tipo de problema. Né? Então, isso assim, a gente não vai resolver problemas que vocês que resolveram, que vocês que criaram. Isso é muito marcante, assim, porque a gente tem. Só que agora a gente está num problema seríssimo, né? Que eles criaram, mas que só a agroecologia pode resolver. E não é só a agroecologia fechada, a agroecologia é receita para tudo. Talvez em alguns espaços seja, em outros não. Por isso a gente fala em agroecologias. A gente não está falando de uma só forma de pensar, de uma só forma de fazer, porque senão a gente estaria desconsiderando, porque muita... pois é, Ana. Uma das perdas, né? Dessa questão de estar desqualificando as comunidades originárias, né? Que eu também aprendi, né? Não indígenas. Indígenas é nós, antropólogos, academia, que chamam, né? Eles são originários, né? De que eles não se chamam dessa forma, não dizem que tem esse conhecimento. É só a gente ver a leitura do Krenak, né? Não sou expert na leitura do Krenak, mas ninguém fala em agroecologia, fala em bem viver, fala numa sociedade diferente, com outros nomes. E aí aquela coisa da gente dar nome às coisas, a gente tem que dar nome a essas coisas, né? Então, eu acho que uma dificuldade da gente falar da agroecologia é que a gente quer usar a agroecologia nominando tudo, né? Então isso é agroecologia, isso aqui também é agroecologia. Que seja o nome que for. Costa Beber dizia isso. Não precisa dar um nome. Não precisa dar um nome. Tem que acontecer. Tem que fazer a diferença. Né? E claro que quando a gente fala, claro, isso para a vida, né? Para a vida concreta do que acontece, né? Mas para dentro da universidade, ou quando a gente pensa uma política pública, aí tem que dar, alguns nomes têm que ser dados. E acho que também isso incomoda, né? Porque ela quer, desde a perspectiva radicalmente política, a gente tem que botar e dizer assim, tem racismo aqui. Porque a sociedade é racista estruturalmente, as instituições são racistas estruturalmente. Vamos abrir a tela aqui. Só tem uma pessoa negra. Não conheço as outras que estão com a tela fechada. Eu conheço a Fernanda, que é uma mulher negra. É racista na sua estrutura. Aqui nós temos maioria de mulheres. Que coisa boa. E que agora o programa tem a coordenação que é mulheres, mas estruturalmente não são as mulheres. Mulheres são maioria no ensino superior, mas não são elas que chegam aos cargos de chefia. Não são elas que são coordenadoras de curso, não são elas que são diretoras de centro. Centro de Ciências Rurais, quando teve uma mulher na direção? Teve na coordenação do curso, a professora Lia, foi coordenadora. Também da agroecologia, né? Que também é da agroecologia, a professora Lia, a professora Marlove, teve a professora Helena, né? De co-coordenadora ali, não chegou a ser coordenadora, o professor... esqueci o nome do professor. Fernanda, ajuda. Esqueci o nome do coordenador. Que a professora Helena era co-coordenadora. Então, ela passa por uma questão política. E quando a gente fala de sistemas, ela incomoda. Gera
como se a gente quisesse ocupar um espaço que não é nosso. E eu acho que a agroecologia ela começou a incomodar quando a gente disse, não, a parte política ela é importante. Não adianta só não ter agrotóxico. É que sistema é esse? Tem que ter reforma agrária. Aí já incomodou. Aí não. Aí já não dá. Porque não usar veneno tudo bem, porque daí reduz custo. O agronegócio está fazendo isso, gente. A ProSoja está fazendo isso, o gás está fazendo isso, e pior, eles estão dizendo que eles estão fazendo produção orgânica, sendo que as organizações sociais fazem produção orgânica há 40 anos, 30 anos. Por Ministério da Agricultura, quem está fazendo agricultura orgânica hoje é a ProSoja, é o gás. Está desqualificando, desconsiderando uma luta e uma trajetória de agricultores e agricultoras familiares que estão na peleja, sem crédito, sem acesso à política pública há décadas. Só que agora o mundo está mudando. Os consumidores não querem mais determinados produtos, né? Você tem as relações internacionais de comercialização e exportação estão acirrando. Então, é interesse do capital desse sistema agroalimentar dominante ocupar espaço de mercado. E aí, para eles, é interessante nichos. E não a transformação da sociedade, que é o que a agroecologia se propõe. O que a gente quer é uma outra sociedade, com um bem viver, com acesso à água, né? aos bens públicos. Então, a luta, por exemplo, de uma Corsã pública é uma luta da agroecologia também, porque é acesso à água, acesso à dignidade, acesso à vida. Né? Então, por isso que a agroecologia hoje incomoda e as pessoas dizem que ele é um romantismo, mas é entender essa diversidade e de como é que a gente pauta também a agroecologia nos espaços, né? Porque tinha uma discussão muito grande, né? Assim, mas vocês só falam em política. Mas a vida, ela é política. Quem tirou que a vida não é política? Olha o que está acontecendo no plano político. Quanto vai aumentar a gasolina hoje, gente? O gás de cozinha. 19 milhões de pessoas passando fome. 19, 17, desculpa. 19 milhões de pessoas passando fome. No país que o agro é recorde em exportação. 6 bi só no primeiro semestre. E superávit. Então, é política. A gente está falando de política. E quando a gente fala de política, quando nós falamos de política numa política que seja transformadora e includente, ela incomoda a quem quer política para poucos. Por isso que ela é tão... essas discussões é bem interessante, assim, mas eu não tenho como fugir do campo político, aliás, porque agora a trajetória que eu estou me trazendo dentro da construção teórica da agroecologia é essa discussão política. Maurício, eu acho que eu não respondi tudo também, porque também você pegou pesado, né, amigo? Pegou pesado. E a gente nem vai entrar, né? Eu e o Maurício estamos numa outra seara, contribuindo aí num projeto novo, que vai ser, acho que só ano que vem, né, Maurício? Acho que só ano que vem. Mas que vai trazer vários elementos aí da agroecologia política que a gente ficou assim, ó. Então, aguardem, em 2022 terá novidades aí de agroecologia política. Tomara. Juliana, por gentileza, levantaste a mão. Está contigo a palavra. Bel, que bom te ter aqui, que bom te ouvir, sabe? Que felicidade, acho que o programa precisa desse debate, acho que ele é bem-vindo e ele é necessário, né? Ainda mais nos dias atuais, assim. E eu queria trazer uma reflexão e pedir que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, porque a gente é taxada de romântica em vários espaços, né? E acho que essa fala que tu traz, assim, ela é bem importante, porque eu queria fazer essa reflexão não da agroecologia como romântica, mas de como a ciência não permite isso, né? E de qual a ciência que a gente quer. Porque, assim, a partir do momento que a tua pesquisa ou que os teus olhos, né, sociológicos vislumbram o afeto, o respeito, os direitos humanos, né, e tu traz isso para dentro da tua pesquisa, passa a ser taxado de romântico, né? Então, assim, a ciência que a gente quer, né, e mesmo nos espaços, muitas vezes, de pessoas que pensam semelhante a gente, né? Então, assim, a ciência que a gente quer, ela é uma ciência que reproduz um estereótipo patriarcal, duro, né? E que não permita essas relações que são
consideradas muitas vezes estereótipos feminilizados, por exemplo, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Bela, assim, que eu acho que... E aí, pautando o cuidado também, né? Eu trago... Então, acho que falar pesquisa por afeto, a gente teve recentemente uma defesa de tese nesse programa, que para mim, eu não posso falar muito, porque eu ainda me emociono. Ainda mexe comigo demais aquela defesa. Foi uma defesa transformadora, porque na defesa da Amabile, eu entendi que a ciência pode ser aquilo que eu sonho que ela seja. Então, para quem não assistiu ainda a defesa da colega de vocês, assistam. Está no Drive, ela compartilha o link aí. Eu acho que ela é fundamental e necessária. A professora Gisele está aqui, ela foi da banca. E para mim foi uma banca, assim... Para mim, acho que só assistindo. É legitimamente uma experiência sensorial assistir a banca da Amabile, né? E que traz esses, né, de uma pesquisa mediada por afetos, né? E eu ficava lembrando, né? E aí no meu doutorado foi muito disso, né? Claro que a pandemia não permitiu que eu fizesse... ainda bem que eu tinha feito vários campos antes, né? Mas aí eu tive que fazer online, grande parte da pesquisa, mas eu já tinha afetos com as famílias que eu fiz a pesquisa. Então, e aí a minha amostra ia ser maior, mas eu não tinha nenhuma relação de afeto com as famílias. E aí eu desisti, assim, não vou fazer, porque eu não quero que seja simplesmente só mais uma pesquisa, enfim, né? Aqui vai ser mais uma pesquisa, e não deixa de ser, porque a gente precisa ter esse documento, né? Porque a gente tem que essa obrigatoriedade, mas tinha muito afeto na pesquisa, e eu acho que essa ciência só... Eu lembro do professor Hugo Vella, eu tive uma disciplina com ele, metodologia foi com ele, e depois ele nos deixou também, né? Em 2013 ele nos deixou, ele adoeceu e nos deixou, mas eu tive a grata oportunidade de também ser orientada dele durante um período que ele estava na universidade. E ele fazia ele é muito crítico, muito crítico, muito crítico. Eu já estava comigo, porque ele era super crítico, assim, mas ele dava, e aí depois ele trazia, aquela coisa, ele do grupo da extensão que te desconstrói, tipo assim, ele te desmancha e te reconstrói de novo, te ajuda a te dar a mão e você vem cá. E sobre essa questão da metodologia, como a gente constrói ela, e porque que ela... Eu lembro que ele falou do Francis Bacon, e mandou todo mundo ler, né? E eu tinha uma opinião antes de lê-lo e continuo com a mesma opinião depois, né? Porque era um conhecimento que atendia a uma elite. É isso, a construção é a elite. E a academia não está desconectada disso, a gente ainda continua... E aí continua isso também nas pesquisas da agroecologia. Porque é difícil você pensar uma outra forma metodológica, porque a gente é condicionado a repetir caixinha, coelhinho, a repetir amostra... Né? É difícil, é muito difícil. O que a Amabile fez, ela rompeu um paradigma, né? Eu acabei fazendo, eu não fiz isso na minha tese. Eu fiz dentro do meu programa, sim, mas ela fez um dentro da ciência. Ela rompeu um paradigma dentro da ciência. Eu fiz dentro do meu programa. Eu fiz uma pesquisa participativa da agroecologia num programa de agronomia duro que pesquisa e desenvolve. O meu programa não é que nem Santa Maria pesquisa. O meu programa desenvolve transgênicos. O meu programa, os meus colegas de pós-graduação desenvolvem RNA, essa parte, entendeu? Desenvolve variedades. Então, e eu cheguei com uma pesquisa de cunho participativo dentro da agroecologia. É pouca coisa, mas é uma semente para que outros colegas possam fazer. Foi fácil? Eu diria para vocês que foi traumático. E foi. Mas estou viva, estou aqui. Sequelada? Também ninguém sai de uma pós-graduação sem ter alguma sequela, né? Mas é um processo porque você também tem que se reinventar. Eu não posso falar muito sobre essa mediada por afetos como metodologia, e eu recomendo, reitero, leiam a tese da Amabile, assistam a defesa... Primeiro, assistam a defesa da Amabile, depois leiam a tese da Amabile. Primeiro, assistam a defesa. Porque vocês têm que vivenciar isso. Né, de como é possível, né? E aí eu estou dizendo que não serve o resto, não estou dizendo isso, gente, não leiam dessa forma, não leiam dessa forma. Eu acho que todas servem,
né? Mas ela tem que ser uma pesquisa e tem que ser uma ciência que seja includente. Não é só... Eu vivi isso quando eu estava na transição ali para fazer o mestrado, meus colegas da graduação diziam assim, vamos fazer um mestrado, eu vou fazer um mestrado em engenharia agrícola. Eu disse, nossa, o que você quer pesquisar? Não, é que lá tem bolsa, todo mundo tem bolsa. Não, a gente entende que precisa ter bolsa, que é preciso, né? Mas não é isso que tem que mover as pessoas. Então, o que está acontecendo na sociedade, o que está movendo hoje para a universidade é você ter só um diploma. A gente sabe que é importante ter um diploma. Claro que é importante. Nessa sociedade dos espaços, agora eu não lembro qual é o autor, ajudem aí, que é um autor que até o professor... Quando eu fiz teorias sociais, era o professor Clayton que dava, das especialidades, esqueci o nome do autor, o Maurício Dias, que eu não me lembro qual que é, né, que diz assim, porque ele é um médico, ele é bem visto na sociedade, ele é um advogado, ele é bem visto na sociedade. Tem um autor das sociais aí, vocês não leram os textos, gente, vocês não lembram o autor, vocês não leram os textos. Porque eu li e não lembro o autor, entendeu? Eu sou péssima em nome, então quem me conhece sabe que eu esqueço o nome das pessoas, então tenho essa vantagem, né, para me desculpar. Tem um autor que fala isso, né, que você é visto na sociedade pelas especialidades, então a gente vive uma sociedade que te cobra por ter um diploma. Mas a que custo, né? De que forma a gente pode construir uma outra ciência de outra forma? E essa questão do romantizar, né? Eu vou pegar agora a parte do romantizar, e é muito isso da sociedade, do sistema patriarcal, né? De que você desqualifica isso, o que é de guriazinha, é de menininha. Então, ou seja, o romântico, o afeto, ele é dado pela sociedade, que é uma coisa das mulheres, para menosprezar e colocar ela num espaço. Não. Aí você é chorona, aí você é sensível, você é emocional demais. Mas os homens também são. Mas eles não podem mais ser, né? Quer dizer, podem ser o que quiserem, mas a sociedade não permite isso porque você vai se desqualificando. Então, as mulheres, para chegar a espaços de... E eu fiz isso durante muito tempo. Quando comecei a atuar na extensão rural, eu era muito jovem, né? À época. Ainda sou jovem. À época, e no espaço predominantemente masculino, né? Sofri assédio, sofri violências, sofri muito assédio, que hoje eu digo assim, hoje a gente fala abertamente porque a gente precisa se ver dentro do assédio. Eu não me via, né? Porque eu não tinha essa formação que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho uma formação que me permite dizer assim, eu sofri assédio. E a extensão rural não fez nada e não sabe como lidar com isso, e não sabe orientar as extensionistas para isso. Hoje já é um pouco diferente, né? Hoje, na matéria do Rio Grande do Sul, tem uma movimentação maior nesse sentido, né? Mas a gente acaba tendo que se masculinizar para você poder ser escutada, para você ocupar determinados espaços. E aí a agroecologia, ela também está nessa mesma linha ainda. E aí me surpreendeu, porque eu escutava isso lá nos anos 2000, né? Porque é romantizar, falar da agroecologia. Mas eu escutar isso em 2021, eu penso assim, essas pessoas não estão lendo, elas não estão estudando, né? Porque hoje a gente tem a Associação Brasileira de Agroecologia, né, que é uma sociedade científica de agroecologia, é uma das maiores do mundo, né? Acho que é a maior do mundo hoje em tamanho de pessoas, de pesquisadores, porque o Brasil também é grande, né, gente? Não vou dizer assim, porque é grande a aba, não, porque o Brasil é grande mesmo, né? Então nós temos a SOCLA, né? A gente tem a Sociedade Argentina, a gente tem um conjunto de sociedades científicas de agroecologia, a gente tem um setor da FAO só de agroecologia, que é a nossa querida Ema Siliprandi, engenheira agrônoma aqui do Rio Grande do Sul, que é a coordenadora, né, desse setor da FAO, né, que é a da agroecologia. E a gente tem outras questões da agroecologia aí, né, outros espaços da agroecologia, então não dá para a gente... Tipo assim, então essa galera toda tá romântica, tá apaixonada. Coisa linda ia ser, né? Porque o amor transforma mesmo, a fé transforma. Mas é muito essa relação de colocar a mulher num espaço subjugado, né? Esse espaço do cuidado, esse espaço do privado, né? O afeto a gente não fala, o sentimento é um espaço do privado, que ninguém tem que dar conta disso, né? Não vou entrar muito nas teorias do cuidado, que isso é a tua parte, né, minha querida? Porque eu estou entrando agora, tentando a leitura agora, né? Não é muito... Também não vou, que nem a reforma agrária, a gente, né? O cuidado é importante, mas tem que também... Não vou falar onde eu não tenho uma leitura e um acúmulo para não falar bobagem. Mas um outro ponto, que a Valdirene está aqui, que é uma coisa que nós temos que avançar, e algumas pessoas estão avançando na agroecologia, é a perspectiva urbana. Campo-cidade, mas cidade-cidade também. A Valdirene, tu consegue falar, Valdirene? Você não pode passar por aqui, as pessoas têm que vocês têm que conhecer a Valdirene. A Valdirene foi o maior presente da minha vida em 2020.
que a Fiocruz deu para mim de presente no diplomado em agroecologia, foi conhecer a Valdirene. A pandemia ainda não deixou eu ir para o Complexo da Maré, lá, ficar lá uns dias com ela, mas vou ir, quando der eu vou ir. A Valdirene é agricultura urbana, ela é mobilizadora social no Complexo da Maré, depois ela pode dizer, se ela conseguir abrir o microfone e falar, né, do tudo que ela mobiliza lá no Complexo da Maré, da atuação da... Ai, ela fala, deixa ela falar, que ela fala melhor. Eu não consigo abrir a câmera, não sei porquê. Tentei, mas acho que o administrador não deixou. Então, deixa eu tentar de novo. Não, viu? Não me é permitido. Que coisa. Então, não vai ficar com a minha voz. Obrigado, Bel, por você ter me convidado. É sempre uma honra te ouvir, né? Aprendo sempre muito. Ganhei também você de presente, né? Nesse encontro lá do diplomado. E, assim, a agricultura urbana, tudo que você falou, né, sobre a agroecologia, eu acho que a agroecologia foi o que eu escrevi, é o respeito com os saberes, né? Não só o saber acadêmico. Eu me senti meio cerceada, não posso deixar de falar isso aqui nessa roda, porque o eu não poder abrir a câmera não é agroecológico, né? É excludente, né? Como a gente exclui, como a gente não, como o negro é excluído da sociedade, o pobre é excluído e a mulher é calada, né? Ela é cerceada dos seus direitos, e muitos direitos. Eu me senti aqui nessa roda. E como Valdirene Militão, falando aqui da Maré, que é da onde que eu estou, não conseguindo abrir minha câmera, eu me senti muito incomodada, porque é como se eu não tivesse conseguido abrir o áudio, eu ia ficar mais chateada ainda, porque como que você pode pensar numa agroecologia de inclusão de saberes, porque o diplomado, quando ganha essa dimensão, né? Nós começamos com 300 e ficamos em 250, todo falado em espanhol, e eu não hablo espanhol, mas consegui entender, porque eu consegui entender, e eu sou educadora, me apresentando, né? Eu trabalho no Campus Cruz da Mata Atlântica, em Jacarepaguá, estou falando do Rio de Janeiro, sou educadora social, comecei na Fiocruz como articuladora local, né? Então, e fui para dentro de um diplomado que tinha uma potência enorme e um aprendizado que a gente leva para a vida, que tem, sim, esses saberes de relação de amor mesmo, porque o que te move é o amor, né? O que te faz ler um livro não é só pela capa, mas é quem indicou. Quando você dá ouvido a uma fala, é quem está falando, né? Porque é isso que traz, então o sentimento está todo ali envolvido. Então, quando a gente fala de agroecologia, primeiro, com todo esse parênteses que eu falei, né, por causa do vídeo, a agroecologia a gente tem o direito de comer, a gente pensa na saúde de um modo mais, não só pela ausência de doença, mas você fica mais saudável do território que você vive, né? Quando a gente fala de casa, você precisa ter uma casa que ela seja ventilada, você precisa estar no território que você conhece, a padaria que você frequenta, é o vizinho que você conhece. Isso tudo tem a ver com saúde. Quando você planta a sua alimentação, né, não somente pela ausência dos agrotóxicos, mas quando você consegue plantar o seu alimento e você tem todo... mexer na terra, você planta, você espera o tempo. Pode dar certo ou não, porque isso também acontece, mas você tem a soberania, você tem o direito, né? Você faz as suas escolhas. E nisso não é só pelo prato, mas quando eu compro a banana do Jorge, essa banana tem nome e sobrenome, né? Quando eu vou e compro a tapioca da Maria Rosa, eu sei de onde veio, e eu estou fortalecendo esse território. E tem, sim, Maurício, a economia solidária, né? A gente tem o respeito com quem faz, por que a gente compra. Então, não é o orgânico, ele tem um selo e ele tem um público, né? E quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando acesso para todo mundo. É que todos nós temos o direito de nos alimentarmos com aquilo que a gente precisa, mas também aquilo que a gente quer, mas também aquilo que a gente pode. E quando a Bel fala muito do feminismo, eu toco muito na parte do feminismo da autonomia das mulheres, porque nós sabemos que tem mulheres que elas não conseguem sair de dentro de casa porque elas não têm nada
que possa fazer financeiramente falando, para gerar uma renda, para ela se libertar. E eu falo muito do absorvente ecológico, porque se um homem que ele quer exercer esse poder de domínio sobre uma mulher e ela está no momento de menstruação, ela não sai de casa. E ela não tem esse dinheiro nem para comprar. Se ele disser, não vou dar, ela está presa. Então, quando a gente pensa de fazer essas oficinas desses absorventes ecológicos, para elas poderem ter esse direito e gerar uma renda. E também, não só esse curso, mas diversas oficina de sabão com reaproveitamento do óleo usado. Por quê? Porque você começa a pegar na vizinhança e você pega esse sabão, você economiza nas suas compras, você gera um dinheirinho e você ainda vende. E se preciso for, você se liberta desse cativeiro. Então, a agroecologia é isso, né? Vai para além de somente a gente plantar e colher e tirar o agrotóxico, né? Isso vai muito para além. Então, você dá voz àquele que não é do seu meio, que não é do seu entorno, né? Mas você simplesmente olhar o outro, reconhecer, né? Reconhecer. A agroecologia também reconhece as crianças, que as crianças não é um ser humaninho, é um ser humano que tem voz, que tem potência e que também precisa ser ouvido. Quem nunca leu o livro O Céu, Casa das Estrelas, eu recomendo. Se eu não souber, se o nome não foi esse, mas depois eu busco direitinho. É importante olhar a criança e dar ouvido para a criança e aprender também com a criança, que a gente também olha para a criança como seres invisíveis, assim como os moradores em situação de rua, assim como muitas pessoas que simplesmente a gente não passa a vista porque não somos iguais. Então, assim, eu estou aqui fazendo um pouco essa voz do não iguais. Eu não sou acadêmica e eu vim convidada pela Bel. Obrigada. Ai, fechei meu fone. Essa é a Valdirene, querida. Obrigada mesmo. Que coisa que pena que a tua câmera não está funcionando, porque eu acho que não é uma restrição do acesso, porque está sendo gravada, quem sabe, Val. Porque está todo... Eu sei, acho que todo mundo está conseguindo abrir. Não é restrição de quem está gravando, até porque esse não dá, da universidade, né? Nós estamos dentro da plataforma da universidade, que ela é livre. Deve ser alguma coisa no equipamento dela ali. Tu está no céu? Do equipamento dela que não está conseguindo, que não está acionando a câmera. Jana, tu consegue abrir, tu desde o teu computador, já que tu é a gestora, abrir a câmera da Valdirene? Quem sabe ela desconecta e conecta novamente. Para aí, calma aí que eu não acompanhei, eu só peguei tu que é gestor, já entrei. Tu já pode fazer tal coisa? Tá, o que é para eu fazer? Ô, Jana, consegue não. A solução, Bel, é ela sair, se ela tiver no celular. Que houve, gente? Entrar de novo, que a Valdirene pedir para autorizar, pedir para o aparelho autorizar A Valdirene não conseguiu abrir a câmera dela ao falar. Ela conseguiu o áudio, mas não a câmera. Val, tu tá no celular? Não, Bel, eu tô no Note. Então, acho que sim, sai e entra de novo. Só que eu consigo aqui é remover ela. Tá. Não, tu não pode remover, senão ela não entra de novo. Não entra de novo, deixa que ela saia e entra de novo. Por que não entra? Porque daí foi removido. Tá. A gente eu já fiz isso no Zoom. Tirei um palestrante, tivemos que gerar um link de novo. As tecnologias nos colocam essas embrólios de vez em quando. Não, é bem importante essa fala da Val, mas ela vai voltar, a gente vai conseguir ver ela, do quanto a perspectiva política tem que ser central nas nossas discussões e construções, né? Porque tudo é político, né? Eu lembro voltando do professor Hugo Vella, né? Ele dizia isso, né? Que tudo é político. Quando eu decido ligar a luz, acender a luz... Ah, Val, estamos te vendo! Ali, a Val, maravilhosa. Pronto, estamos te vendo. Quando eu decido acender a luz, é uma decisão entre a escuridão e estar iluminado ou estar na escuridão. É uma decisão política. E assim, quando a gente... Então, tudo é permeado pela política. Comer é um ato político, né? Então, cada vez mais, votar é um ato político. Porque a gente acha que... Ó a nossa situação aí, né? Olha só, vamos aprofundar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Jana que voltou. Ju, acho que não dei conta de tudo, mas o cuidado depois se eu disser que é expert nessa parte.
Mas isso da Val que ela falou é importante, né? E isso ainda no campo da agroecologia, nós temos muitas pessoas pautando isso, mas ainda nos falta pautar mais o urbano e essas relações com o urbano, com a periferia, né? Com a periferia mais fortemente. Sim. Isabel, o que a gente percebe é que todos os avanços exigem rompimentos de paradigmas, né? Rompimentos e necessita de um esforço muito grande para ser conseguido atingir o objetivo que você propõe. Eu penso que a agroecologia está numa caminhada muito bacana e vem avançando, e que bom que temos guerreiros, batalhadores que não desistem, né? Como temos também outras frentes na sociedade, como tu falaste, tu não entras agora no mérito da discussão da reforma agrária, como também tem outras tantas pautas aí em discussão na nossa sociedade, tão bacanas, e que bom que temos guerreiros que não desistem e que continuam trabalhando fortemente de forma que aquilo que se propõe que seja realmente atingido, que seja como uma melhoria para a sociedade, não há um esmorecer de ninguém até conseguir chegar pelo menos num avanço legal. A palavra está à disposição ainda. Fiz essa breve interlocução aí, mas, por favor, nós estamos aí com 24 participantes, temos muita gente que poderia falar ainda, com certeza, com muita vontade para falar também, então o espaço continua à disposição, né, Isabel? Enquanto isso, a gente vai explorando teu tempo também, tá? Já são 3 horas da tarde, tal, tu tá de boas aí, tomando um chimarrão. Vamos aproveitar, então, esse momento para usar muito dessa tua experiência, teu conhecimento, e trazendo para nós, compartilhando conosco isso. Pessoal que não falou ainda, que está querendo falar, né? Por favor, tá à disposição. Ô, Isabel, enquanto o pessoal vai levantando a mãozinha aí, eu posso te fazer uma pergunta também? Claro, não sendo que nem a do Maurício, não, tô brincando, pode sim. A do Maurício ali foi forte. Meu semeador do caos, né, Maurício? Semeador do caos. Tchau, então. Isabel, assim, ó, todos nós estamos para aprender, e a gente vê que tu tem uma experiência, um conhecimento muito grande, muito profundo, né? No teu entendimento, assim, eu sempre tento trazer um viés que a gente tem. Eu venho do ambiente de cooperativas de agricultura familiar, venho da agricultura familiar, pequeno agricultor quase a vida toda, agora que estou na universidade há alguns anos aí, né, com uma estrada em diversos ambientes, a gente percebe claramente os sofrimentos que são das pessoas que têm pouco espaço para se manifestar, pouco espaço para conseguir avançar, com muitas dificuldades, durezas acima do normal, muitas vezes impostas às pessoas. E eu gostaria de ouvir de ti, com toda a tua experiência que tu tens, quais são os principais desafios hoje que a agroecologia enfrenta para conseguir chegar com maior fluidez num avanço mais desejável por todos? Resposta de $1 milhão. Olha, acho que o milhão nem é mais tanto hoje, né? A resposta vale muito, mas só tem. Não, mas eu acho que, primeiramente, é essa questão da gente. Eu lembro das aulas do Costa Weber, e que o professor, na época, até o professor José Geraldo até utilizava também, né? Que a cooptação, né? A gente está vivenciando um processo de cooptação. A gente vivenciou com o termo do sustentável, né? Eu lembro que o Caporal e o Costa Weber usavam um slide que tudo era sustentável, né? O banco sustentável, a roupa sustentável, tipo assim, virou na moda, né? E a agroecologia também entrou na moda, né? Tanto que a gente tem hoje, tem o Instituto Brasileiro de Agroecologia, que é do pessoal do agronegócio. E aí eles desconectam a discussão política, né? Tecnológica. Eu acho que a gente tem que ter e aí são muito chata no sentido assim de ser Caxias na questão da teoria. Eu não preciso dizer que a base teórica é do fulaninho, da fulaninha. A agroecologia tem uma base teórica. Ela tem as suas dimensões, né? Ela não pode ser, ela não quer ser tudo, mas ela é uma coisa.
ela é várias coisas, né? Mas ela tem uma base teórica, ela tem conceitos, né? Eu posso botar aqui 10 conceitos, que usei 10 na tese, né? E trouxe vários porque eles não se contrapõem esses conceitos, né? Normalmente eles vão se complementando ao longo desse processo. Mas a minha preocupação hoje é muito grande é com a cooptação da agroecologia e também e eu acho que não é só um problema da agroecologia, é uma desinformação e um desconhecimento. A gente vive uma era da desinformação, ou que a gente tem conhecimento por conta disso aqui, né? Tudo é mediado pelo telefone, né? Tudo é o WhatsApp, a notícia pela metade. Então, a informação eu acho que é conhecimento. E aí eu bato fortemente quando pessoas dizem, agroecologia é romantismo, tá, mas o que tu leu da agroecologia? O que você leu sobre agroecologia? Você vê um post no Instagram, você lê um comentário no WhatsApp, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente pode avançar, mas falta formação. E por isso a importância de um programa de pós-graduação, de vários programas de pós-graduação dos núcleos de estudos em agroecologia, é na formação teórica e política, e não só da agroecologia, da reforma agrária, da agricultura familiar, né? Porque a gente escuta, a agricultura familiar ela é antagônica ao agronegócio, sim, porque nós temos uma concepção do que é o agronegócio. O agronegócio não é o negócio da agricultura. Podia ter sido, quis ter sido, não é. É um sistema de exploração que mata, que explora, que desaloja famílias e territórios. Então, eu acho que conhecimento é a nossa base. A chave é o conhecimento, é a formação teórica, né? E esse cuidado da gente... E aí também, como é que a gente sai da bolha, né? Como é que eu dialogo lá na favela? Lá onde a Val está, lá no Complexo da Maré. Eu, Isabel, não sei. Estou aprendendo com a Val. Então, é isso. Não, a gente não sabe. E aí, aí a agroecologia é o diálogo de saberes, né? Porque ela não tem que dar essa resposta nós, né? Porque eu sou doutora, o doutor, né? A gente tem uma baita formação e a gente tem que usar essa nossa formação para dar voz e espaços para a Valdirene e para as outras Valdirene. Eu estava... acho que eu comentei com a Juliana, eu tive num espaço que a gente também a gente está militando em vários espaços conjuntos, né? Além também da agroecologia, a Marcha Mundial de Mulheres, enfim, também militância partidária. E aí eu escutei de um homem branco, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Depois eu falo de uma mulher negra. Nós precisamos mais donas Evas. Aí eu pensei assim, mas nós temos milhares de donas Evas, e donas Marias, e donas Anas, e donas Simones, e donas Julianas, e donas Isabéis, que são silenciadas sistematicamente, em que esses homens não dão espaço de fala. Então, o que a gente pode fazer? Abrir o espaço de fala. Dar espaço de fala. Eu não tenho que falar sempre, mas se eu tenho que falar, eu posso falar menos. E incluir as outras falas também nesse processo. Eu acho que isso é fundamental. Porque eu não vou saber falar da agricultura urbana no Complexo da Maré. Mas eu também não tenho que saber falar, porque não vou dizer, agora a Valdirene me disse, eu acompanho a Valdirene nas redes sociais, as redes sociais dela bombam, gente, depois eu compartilho ali no grupo da extensão, no BRIC da extensão, que eu estou no grupo ainda, né, que é a galera que vai ficando e não quer, embora nunca mais a extensão rural, tem um grupo do WhatsApp do BRIC da extensão rural, que é aquele povo que não quer nunca mais sair da extensão rural, né? A gente está ali, vai ficar, né? Forever. Até porque a gente é ADM do grupo, ninguém tira nós, né? Então a gente continua ali, compartilha as redes da Val, que vai compartilhando essas ações na favela, porque os diálogos são diferentes. E nós da extensão rural, aí me incluo, e nós do rural, nós apagamos as vozes das outras diversidades. Porque nós estudamos como objeto os quilombolas, como objeto os indígenas, e eu sei que os colegas fazem um trabalho enorme de tentar fazer outras metodologias, e eu não estou falando dos colegas que pesquisam isso, eu estou falando da universidade que pesquisa isso,
Não estou direcionando para os colegas, né? Porque tem vários colegas que, né, que fizeram, né, que sofreram um monte para conseguir dialogar com as comunidades, né? O Lucas, que está atuando nas comunidades quilombolas, o Marcelo, que atua, né, com a comunidade indígena, que terminou agora recentemente também o doutorado dele, fez na extensão mestrado e doutorado no CPDA, né, doutorado não mesmo fez com as comunidades indígenas, mas o mestrado foi com as comunidades indígenas, né? Não é a pessoa em si, o estudante, porque não depende, a pesquisa não é dependente do estudante, né? A gente tem uma estrutura, né? Então a gente tem que movimentar essa estrutura para dar vozes e não ser só objeto. Eles são nossos objetos de pesquisa. Eles são co-pesquisadores tanto quanto nós, porque a gente está escrevendo a vida deles, as práticas deles. A gente é coautor, eu acho que a gente nem é autor, a gente é coautor. E a universidade tem que rever isso, a universidade tem que dar esse espaço. E os espaços que a gente milita tem que dar essa pauta também, né? Porque nós não somos, a gente está escrevendo sobre a vida de alguém. A gente tem toda uma análise teórica, não estou desqualificando o nosso trabalho como pesquisadores. É a gente entender que a gente não faz isso sozinho, porque se eles não existissem, nós não existimos também. Então, é dar o devido valor às pessoas. E eu acho que é isso, e essa questão da cooptação, né, estar atento, e a formação, e aí o que nos cabe é dar espaço e voz, sempre que possível. A gente sabe que tem espaço que a gente não consegue fazer isso, mas aí onde for possível, a gente permita, né, a gente possa ser, como diz, e aí que eu levo para a minha vida, e sou uma militante antirracista, né, não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Então, e aí eu levo para todas as esferas da vida, né? Não adianta eu só militar e dizer assim, eu não faço isso, mas o que você faz para que isso não aconteça também? Magnífico, Isabel. Magnífico. Parabéns pela tua fala. Olha, muito inspiradora, inclusive, né? E muita coisa assim que para a gente se vislumbra como situações que a gente tem que refletir. Nós todos temos que refletir sobre tantas situações que estão acontecendo, que aconteceram. Há décadas vem acontecendo muitas coisas e, olha, de fato, a gente precisa se preparar para não permitir que certos abusos e absurdos continuem acontecendo aí, né? Eu coloco, por último, para mais alguém que gostaria de falar, se é que alguém ainda gostaria de fazer alguma manifestação, e aí, na sequência, a gente pode, então, encerrando esse nosso encontro, que está sendo muito legal, muito bacana, com uma presença muito bacana de pessoas, e as discussões realmente muito ricas. Não sei se, na verdade, o nosso tempo, como é que já passamos um pouquinho, né, Isabel? Estamos usando muito do teu tempo adicional, né? Então, não sei se alguém gostaria de fazer alguma manifestação ainda, então, por favor, levante a mão. Professor, Oi, Ana. Só para informar que essa aula expositiva da Isabel vai estar no nosso canal do YouTube depois, tá? Só informar os presentes. Tanto essa como a da semana passada, a gente vai estar compartilhando lá no canal do YouTube. E na próxima segunda-feira a gente possivelmente já faz diretamente lá no canal do YouTube do programa, tá certo? Magnífico. Obrigado. Opa, desculpa. Pois Isabel, quando o professor disse, fale, Ana, eu disse, não posso falar, porque se eu dissesse qual é o primeiro impedimento para a questão da agroecologia, aí não ia ser legal, porque vai ficar aí, enfim, nossos canais e tal, enfim. Professora Janaína, vai falar alguma coisa? Ana, eu já tive uma fala editada para poder ir para o YouTube, só para te dizer. É por isso que eu tenho essas precauções, viu? Não, o professor editor disse assim, gente, corta, porque eu não vou sofrer ainda um processo internacional, corta. A professora Sim, pessoal, Isabel, em princípio essa é uma atividade interna, sim, né, mas a gente gostaria de divulgar, né, mas fica totalmente ao teu critério, né, se tu julgares, a gente vai super entender, sem problema nenhum, não queremos criar nenhum constrangimento, né, fica bem tranquilo. Até porque, assim, ela fica disponível, né, dentro do ambiente Moodle para os alunos da disciplina, né, então é uma atividade, em princípio, interna que a gente, né, conforme a vontade, a pertinência, assim, mas pode ficar bem tranquilo. Da minha parte, assim, eu queria pedir desculpas mais uma vez por ter que sair, né? Mas que bom que eu consegui voltar antes de terminar. E depois eu vou assistir. E te agradecer imensamente, Isabel, pela generosidade de compartilhar conosco a tua experiência, né? De vida e
acadêmica, profissional, sempre é muito bom, né, estar contigo, e agradecer também ao professor Vitor pela disponibilidade. Já vou informando vocês aqui da disciplina de seminários, que o professor Vitor será o novo coordenador do curso, e ele, então, vai acompanhá-los depois que sair a portaria na disciplina aqui de seminários também, oficialmente. Então, ele já estava em... Deixa eu só encerrar. Em vias. Tinha esquecido.